Boa tarde, povo de Deus. Meu nome é Socorro, participo do grupo de oração Vigília no Silêncio. Se vocês têm visitado nossas redes sociais, vocês sabem que quase todos os dias nós estamos postando lá uma meditação da Palavra de Deus, uma mensagem do Santo do Dia, alguma mensagem para que possa fortalecer a nossa espiritualidade. E hoje, que a paz do Senhor esteja conosco neste dia, eu queria falar para vocês um pouco sobre Nossa Senhora de La Salette. Hoje é o dia dela. Nossa Senhora de La Salette, esse nome é uma invocação, porque ela apareceu na cidade de La Salette. Ela é uma cidade nos Alpes franceses. E ela apareceu para duas crianças, um menino, Maximin, e uma menina, Melaine. E ela apareceu no dia 19 de setembro de 1846. E o que aconteceu nessa aparição? Ela apareceu para essas duas crianças, ela chorava muito, ela tinha sobre os ombros correntes, e ela estava de braços cruzados. E ela dizia àquelas crianças que o motivo de suas lágrimas era o afastamento dos seus filhos, do seu filho Jesus, dos seus filhos nós, pessoas humanas, do seu filho Jesus. Que os seres humanos, eles haviam deixado de amar ao seu filho e de cumprir com os mandamentos aos quais ele tinha nos dado. E que ela, muito triste, dizia que consequência dessas situações seria os castigos, digamos assim, as consequências desses pecados seriam catástrofes naturais, seriam situações de provações, porque vocês sabem que quando a gente se afasta do Senhor, essas provas vêm. E ela dizia, as crianças perguntaram a ela por que elas estavam de braços cruzados. E ela dizia, meus braços cruzados é para mostrar para vocês que eu não posso fazer nada por aqueles que não querem. Meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora, em muitas ocasiões, aparece de braços abertos para acolher nós, os seus filhos, arrependidos de nossas situações, e pedir a ela a intercessão diante do seu filho. Mas, como ela disse a essas duas crianças, quando eu tenho meu coração fechado, quando eu não me arrependo daquilo que eu faço a Deus, a Jesus, então ela não pode fazer nada por mim. Porque eu preciso ter abertura de coração para que o Senhor possa trabalhar na minha vida. Para que o Senhor possa fazer uma transformação na minha vida. Então, isso era que eu queria dizer a vocês, que Nossa Senhora hoje, através desse dia da sua aparição em La Salette, ela nos pede conversão. Ela nos pede uma volta para o Senhor. Ela nos pede arrependimento de nossas faltas, de nossos pecados, para que ela possa nos acolher e nos levar ao seu Filho Jesus. E no Evangelho de hoje, que está em 2 Lucas, diz assim: Jesus andava pelas cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, e Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho vem mostrar que o reino de Deus é para todos. Não é só para os homens,
para as mulheres. E as mulheres, elas têm uma parcela muito grande nessa vida pública de Jesus. Por quê? Porque sempre elas estavam ao seu lado, sempre elas estavam para lhe ajudar. E esse sim das mulheres começou por Nossa Senhora, quando o anjo apareceu a ela, anunciando que ela seria mãe do Filho de Deus. Então, as mulheres estão na história da salvação desde quando Nossa Senhora deu o seu sim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã, já tarde, né? Nós já estamos depois do meio-dia, nessa tarde, o Senhor vem nos chamar, a mim e a você, para segui-lo. Ele não discrimina ninguém. Porém, essas mulheres, elas tenham sido curadas. Então, o Senhor nos cura para que nós o sigamos, para que nós nos coloquemos a serviço na missão dele. Aqui dizia que elas ajudavam com os bens que possuíam. Então, assim, todas essas mulheres foram curadas. Muitas outras também foram. Mas, como aqueles leprosos que foram curados, um só voltou para agradecer. Então, no meio de tantas pessoas que o Senhor curou, mulheres, muitas vezes, essas mulheres voltaram, seguiram ao Senhor. Elas não foram para os seus comodismos, para suas casas, para os seus afazeres, não. Elas resolveram seguir Jesus. Foi em retribuição ao que ele fez? Até pode ter sido, mas o Senhor nos faz um chamado. E esse chamado é preciso que a gente esteja disposta a segui-lo. Aqui elas foram curadas e foram, mas eu e você, o Senhor nos chama muitas vezes até para curar os nossos irmãos, através da nossa palavra, através do nosso testemunho, com um abraço, com um sorriso, com um olhar, que nós possamos nesta tarde ser pessoas que saem também, como Jesus saía para pregar, para curar, para levar uma palavra de conforto, para anunciar o reino de Deus. Que nessa tarde nós sejamos também mulheres, homens e mulheres, pessoas, filhas de Deus, que saiamos para levar essa palavra de Deus, para anunciar essa palavra de Deus, ou simplesmente para ajudar aqueles que já estão na caminhada, aqueles que estão saindo nessa tarde para fazer um serviço, uma visita, algo em prol do irmão. Então, hoje nós temos um chamado muito grande, tanto de Nossa Senhora de La Salete, a conversão, a volta ao amor, ao respeito e ao cumprimento dos mandamentos do seu Filho Jesus, como do próximo Jesus, né, que nos chama a segui-lo e a levar a boa nova aos confins da terra. Paz e bem.